A sepse, popularmente chamada de infecção generalizada, e o choque séptico são importantes problemas de saúde que atingem milhões de pessoas em todo o mundo, com taxa de mortalidade entre 1/3 e 1/6 das pessoas afetadas. A cada 2,8 segundos, uma pessoa morre de sepse no mundo. O médico intensivista Arthur Faria esclarece o que é a sepse. A sepse é uma reação do nosso organismo, só que uma reação desenfreada, desregulada a um quadro infeccioso. Então, por exemplo, nós temos uma infecção inicial, uma infecção potencialmente menos grave, como infecção de pele, que começa com um corte na perna, por exemplo, que não tem nenhuma reação inflamatória maior, só aquele corte. Mas isso vai evoluindo com edema local, com vermelhidão e ganhando sinais sistêmicos, como, por exemplo, febre, aumento da frequência cardíaca, aumento da frequência respiratória, hipotensão e até alteração do nível de consciência. Essa reação inflamatória desorganizada, desordenada, é que é a sepse em si. Então é o nosso organismo tentando nos ajudar, causando uma piora do quadro infeccioso de maneira geral. A sepse pode ser causada tanto por infecções bacterianas, como virais, como fúngicas. A gente viu muito isso na pandemia de Covid-19, os pacientes que faziam muita sepse relacionada a quadro infeccioso viral. De prevenção e de tratamento, a principal prevenção é o diagnóstico precoce do quadro infeccioso e avaliar aqueles pacientes com potencial maior de risco para que a gente consiga ter o tratamento precoce. Então é importantíssimo um diagnóstico precoce do foco infeccioso e um tratamento correto, geralmente com antibiótico naqueles casos de infecção bacteriana. E lembrar também que prescrição de antibiótico precisa ser feita por um médico, porque a gente tem que ter a dose correta do antibiótico, o antibiótico correto e pelo tempo correto. O processo de reabilitação necessita de bastante cuidado, como explica Arthur Faria. Um outro ponto muito importante é a reabilitação pós a sepse. Aqueles pacientes que fazem quadros mais graves, com mais repercussão orgânica, com aqueles pacientes que demoram mais tempo na terapia intensiva, que ficam em ventilação mecânica, por exemplo, que usam drogas vasoativas, que usam sedativos, são aqueles pacientes que demandam um tempo maior de reabilitação. Então, é tão importante o tratamento inicial da sepse, como também é importante a reabilitação do paciente, para que ele volte para a sua vida normal. Então, aqueles pacientes que saem da terapia intensiva nem sempre conseguem voltar logo ao trabalho. Às vezes, não conseguem respirar sozinhos, às vezes têm perdas cognitivas que demandam alguns auxílios para serem reestruturados, reorganizados. E às vezes também não conseguem fazer as atividades diárias do dia a dia, como, por exemplo, andar só, tomar banho só, escovar os dentes. Então, essa fase de reabilitação é importantíssima que seja feita de uma maneira bem estruturada e bem ordenada. Que nós temos um grupo de profissionais, não só médicos, mas fisioterapeutas, enfermeiros, terapeutas ocupacionais. Então, assim, uma equipe multiprofissional para que a gente consiga ter essa melhor reabilitação e que não só tenhamos o paciente tratado do quadro infeccioso potencialmente grave, com um risco alto de evoluir ao óbito, mas que também esse paciente saia dessa fase hiperaguda, mas que consiga voltar para a sua atividade diária do dia a dia, que volte a trabalhar, que volte a socializar, que volte para a sua família reabilitado. É importantíssimo que a gente tenha um reconhecimento precoce da sepse e um tratamento eficaz, efetivo, para que a gente consiga reduzir mortalidade. Ouvimos o médico intensivista Arthur Faria, que trouxe informações sobre o que é a sepse e como ela deve ser tratada. Viliane Gomes, Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê.